Vamos lá. Segunda tarde de quarta. Hoje o tema é o comparativo entre PJ e CLT. E eu trouxe, assim, vários direitos previstos na CLT para a gente comparar com o que é semelhante ou com o que é similar no caso de um contrato PJ, para ver se vale a pena para a sua vida ser PJ ou CLT. O comentário que eu fiz mais cedo, antes de começar a gravar, o comentário em off que eu faço, spoiler. Se a empresa for ruim, não importa se é PJ ou CLT, saia daí, corra. Tá. Então vamos ao primeiro quadro. A primeira vantagem de ser CLT é que tem o salário mínimo previsto. O salário mínimo, ele precisa ser o mínimo estadual aqui no estado de São Paulo. Então, não é possível que ninguém trabalhe sendo registrado, sendo CLT, por menos do que o salário mínimo. E isso deveria ser uma garantia. Na realidade, a gente sabe que isso não acontece, mas está previsto, está em lei, é exigível e deveria acontecer dessa maneira. Para a pessoa que é empresária, PJ, prestador de serviços, não há salário mínimo, também não há salário máximo. É o valor que foi contratado. Depois, a gente vai ver os números, os cálculos que fizemos, e aí vocês vão ver o quanto é interessante pensar num PJ fake, num PJ absurdo, com salários baixíssimos que chegam a ser menos que o mínimo, quando a gente vai ver o que é realmente líquido, né? O quanto a pessoa aproveita daquele valor, tá? Então, o salário mínimo, ele deveria ser uma vantagem. Deveria ser uma garantia para que ninguém trabalhe por menos do que um salário mínimo, desde que cobre essa garantia que exerça realmente o seu direito. Pensando no CLT, qual é o custo financeiro que um funcionário, uma funcionária CLT registrada tem? Esse custo é a própria formação, a roupa, quando a empresa não fornece uniforme, o tempo, e é só. Não tem outro custo e não pode ter. Uma pessoa que trabalha, funcionário CLT, não pode pagar para trabalhar, de forma nenhuma. Não pode pagar sob a forma de equipamento, não pode trabalhar sob a forma de produto, não pode pagar para trabalhar de maneira nenhuma com nenhum tipo de coisas compradas, de equipamentos, de produtos, de serviços comprados pela funcionária para levar para o trabalho. O custo intelectual para um trabalhador CLT é de realizar bem a sua função, de organizar bem a sua função, de se qualificar cada vez mais para exercer bem aquele trabalho. Para a PJ é completamente diferente. O custo financeiro para uma empresária é de formação própria e de manutenção da empresa, de gestão do negócio, de ferramentas, de equipamento, de uniforme, de local. Então é preciso considerar todo esse custo na hora de fazer a precificação. Custo intelectual para uma empresária exige, além de ter a formação, o desenvolvimento, o constante aprimoramento da pessoa, também é preciso ter o gerenciamento da empresa, a divulgação do negócio, a estratégia, a análise do mercado. Então, tem esse custo intelectual de pensar em si mesmo, como pessoa, enquanto trabalhador, e de pensar também em si, enquanto pessoa jurídica, enquanto negócio funcionando. Então, o custo, tanto financeiro quanto intelectual, de ser empresária é realmente maior do que de ser CLT. Daí, o que me deu a ideia de fazer esse comparativo é uma série de vídeos, de coaches, de canais que eu vejo, dizendo assim que você vai ser empresária e você vai resolver a sua vida. Sim, abandone a CLT, abandone a carteira profissional e enriqueça. Só que não é bem assim. Se realmente for realizar a função e ser uma empresária com tudo legalizado, fica bastante caro. E é preciso ter uma boa lucratividade, ter um bom rendimento para chegar nesse objetivo de enriquecer, né? Que não é assim tão simples nem tão fácil. CLT tem férias garantidas, remuneradas, um mês de férias a cada ano trabalhado, com 1/3 a mais de pagamento naquele mês. PJ não tem férias. Ah, mas é só isso, não tem férias, né?
Mas aí tem uma questão a mais. A pessoa que é empresária, ela precisa organizar suas férias, precisa custear suas férias e precisa pensar em como o negócio vai continuar funcionando nas suas férias. Então precisa ter o planejamento e a reserva para custear as próprias férias aqueles dias e precisa ter também o planejamento e a reserva para contratar alguém para suprir, né, para fazer o serviço, para dar continuidade aos seus contratos naquele período em que ela estiver de férias. Então aí paga duas vezes. Ou então organizar as próprias férias para o final dos contratos. Aí essa empresária nunca tira férias. Ela só descansa entre um contrato e outro. Quando termina o contrato, antes de pegar um novo contrato, fica um tempinho, né, dando uma pausa, tem um descanso. 13º salário, o abono natalino, é garantido para toda pessoa que trabalha registrado que é CLT. Esse 13º geralmente é pago em novembro e dezembro e vem na folha de pagamento junto com o salário. O 13º, ele pode ser pago em uma única parcela, desde que ela seja até 1º de dezembro. Aí tem essa diferença. Quando é pago em duas parcelas, pode pagar dia 20 de novembro e até dia 20 de dezembro. Quando é pago de uma vez só, precisa ser até o dia 1º de dezembro. Não pode atrasar. Algumas empresas atrasam? Sim. Algumas empresas atrasam e aí cabe reclamação trabalhista. PJ não tem 13º. PJ tem o valor contratado e, dependendo do que foi contratado, é aquele valor do contrato inteiro, conforme foi contratado. Daí o contrato é super, ultra, mega importante para quem é empresário. É preciso realmente dar atenção para o que está previsto no contrato. É um contrato que se assemelha muito mais a um contrato comercial do que a um contrato trabalhista. E, além disso, tem a mesma questão das férias. PJ precisa pensar no planejamento e nas reservas de como vai fazer para realizar o seu serviço, para cumprir os seus contratos no período do Natal, do fim de ano, das festas de fim de ano. Tudo fica mais caro, a gente gasta mais, a gente tem mais dificuldade para realizar os mesmos serviços e a responsabilidade de prestar o mesmo trabalho com a mesma qualidade, no caso do PJ, é dele. É essa empresária que tem a responsabilidade de garantir a mesma prestação do serviço, mesmo no período das férias e das festas natalinas, tá? Próximo, fundo de garantia. Esse fundo de garantia é uma reserva financeira criada no governo do Getúlio Vargas, não lembro exatamente o ano, que serve como uma garantia de estabilidade para o trabalhador que é dispensado. Então, assim que o trabalhador é dispensado, a trabalhadora tem essa diferença, esse valor depositado, esse saldo na Caixa Econômica, que vai garantir a sobrevivência até que chegue um novo emprego. É o valor de 8%, é descontado mês a mês. Esse valor é depositado numa conta da Caixa. Quando existe a dispensa imotivada, esse valor ainda recebe 40% de multa. A empresa ainda paga esses 40% de multa. E a pessoa pode sacar esse fundo de garantia na dispensa, pode sacar também para uso, para financiamento de casa própria, pode sacar também para custear tratamento de doenças graves, pode também fazer o saque aniversário e aí consegue sacar periodicamente. Então pode usar essa reserva do fundo de garantia de várias maneiras. Mas detalhe, a multa de 40% do fundo de garantia não é direito adquirido enquanto a trabalhadora ainda está empregada, não tem direito à multa. Só vai haver o direito à multa de 40% se houver e quando a dispensa imotivada. Então, eu atendo alguns clientes que eles falam assim: eu não vou pedir a conta porque aí eu perco meu direito no fundo. E isso não é verdade. A multa de 40% é direito que não tem. Só tem se for dispensado. Então, eu vou pedir a conta. Aí eu perco o direito à multa? Não, não perde porque não tem. O direito à multa de 40% ele só passa a existir a partir do momento que a empresa manda embora.
aí tem o direito à multa. Então não tem como a gente perder uma coisa que a gente ainda não adquiriu, certo? Mas de fato, quando a gente pede demissão, podemos sacar o que tem de saldo no fundo de garantia, mas não tem a multa de 40% porque houve o pedido de demissão. Empresária não tem fundo de garantia também. Empresária precisa ter responsabilidade financeira para fazer reservas, para ter os seus dinheiros, organizar os seus investimentos, os seus planejamentos, para, no final dos contratos, poder sobreviver até o próximo contrato. Para quando encerrar aquele contrato, quando encerrar aquele compromisso com aquele cliente, até que o próximo cliente chegue, até que o próximo resultado apareça, é preciso conseguir continuar vivendo até lá. Tá? Vamos para o próximo. Seguro-desemprego supostamente é uma vantagem. Não sei se é uma vantagem tão grande assim, mas ele existe, está previsto e deve ser respeitado, deve ser cumprido. Toda trabalhadora ou todo trabalhador que conseguiu cumprir pelo menos 18 meses da primeira vez, tem que ter mais de 18 meses trabalhados, registrados, recolhidos. Aí depois que cumprir essas condições, 1 ano e meio de registro com recolhimento, tudo certinho, e acontece a dispensa imotivada, aí a trabalhadora tem direito a receber o seguro-desemprego. Dependendo do valor do seguro-desemprego, é uma parcela que vai de 45% a 80% do valor do salário que era recebido anteriormente, e podem ser de 3 a 5 parcelas, dependendo de quanto tempo trabalhou antes, quantas vezes já recebeu o seguro-desemprego e quanto tempo faz do último recebimento. Aí podem ser mais ou menos parcelas em maior ou maior percentual. Empresária? Não tem. Também seguro-desemprego. Empresária precisa fazer os seus planejamentos, as suas reservas, contratar um seguro por conta própria, para de repente ter algum valor, uma indenização, um reembolso ao final dos contratos, ao final do compromisso com os seus clientes. Estou falando tudo isso, vocês vão aí anotando, considerem todas essas coisas que PJ não tem, porque tudo isso precisa ser providenciado pela própria prestadora de serviço. Então, tudo isso precisa estar incluso no valor do salário mensal. Aí, nos cálculos, vocês vão ver a diferença. Aviso prévio. No caso de rescisão contratual, o aviso prévio é benefício para as duas partes. Então, se é a empresa que dispensou, a empresa precisa dar 30 dias de aviso prévio. Esses 30 dias, eles podem ser trabalhados ou eles podem ser indenizados. Se eles forem trabalhados, a trabalhadora pode escolher trabalhar 23 dias e tirar 7 dias para procurar um outro trabalho, ou pode escolher trabalhar os 30 dias com 2 horas a menos o mês inteiro. E isso é a escolha da funcionária. Isso não é a escolha da empresa. A empresa escolhe se vai oferecer o aviso prévio trabalhado ou indenizado. Quem vai trabalhar é que escolhe se vai trabalhar menos horas por dia ou menos dias no mês. Empresária não tem aviso prévio. Ah, esqueci. Se no caso houver o pedido de demissão, a empresa também tem direito ao aviso prévio. Então, no pedido de demissão, você deve pedir a sua demissão com prazo de 30 dias para que a empresa possa encontrar outra pessoa para ocupar a sua vaga. Ou então você paga 1 mês de salário para a empresa. Então, quando vocês estiverem pensando em pedir a conta, pensem nisso. Tem que dar 30 dias de prazo para a empresa procurar outra pessoa ou tem que estar preparado para pagar 1 mês de salário para a empresa. Empresária não tem aviso prévio, mas se o contrato for bem feito, tem cláusula contratual prevendo multa na rescisão do contrato. Daí, mais uma vez, a importância de fazer bons contratos quando trabalha prestando serviço. As licenças remuneradas, a CLT prevê licença maternidade, licença paternidade, o dia abonado para atestado médico,
a licença médica, no caso do auxílio-doença, para casamento, o dia de doação de sangue, o dia quando você vai ser júri no júri popular, o dia quando você vai trabalhar na eleição. Então, tem vários dias que são considerados licenças temporárias, enquanto CLT. Esses dias não podem ser descontados e esses dias não geram nenhum tipo de prejuízo no trabalho também. É preciso que esses dias sejam comprovados com atestados, com declarações de comparecimento, e isso é importante que seja trazido para a empresa para não haver o desconto imotivado depois. Empresária não tem licença remunerada, mas se contribuir direitinho com o INSS, tem direito à licença maternidade, licença paternidade, tem direito ao auxílio-doença no caso de afastamento por problemas de saúde. Esses benefícios previdenciários que são oferecidos também para a empresária que contribui com o INSS, eles são ótimos. Eles te dão e te garantem o salário do mês dentro, assim, próximo do que era contribuído. Mas tem um detalhe: enquanto você fica de licença, quem é que supre o seu contrato? Quem dá continuidade ao seu contrato? Então, pensando numa profissional liberal, numa advogada, contadora, engenheira, arquiteta, enquanto esta mulher fica de licença maternidade recebendo o salário mensal, os contratos são cumpridos como? Os clientes esperam. O cliente vai ficar lá 4 meses com a obra parada esperando a arquiteta voltar da licença maternidade, será? Se o cliente contrata uma pessoa temporária para substituir naquele período, quais as chances desse contratante continuar com a contratada e deixar o seu contrato esquecido? Aí, a empresária precisa pensar nas suas licenças, pensar em, no benefício que vai ser recebido na contribuição previdenciária, seja INSS ou seja Previdência Privada, mas também precisa pensar em ter um backup que vai assumir os seus contratos, que vai cumprir com os seus compromissos, enquanto ela estiver impossibilitada de fazer isso, certo? A jornada de trabalho para um CLT, ela é prevista, é definida e, se ultrapassada, gera o direito de horas extras. Então, aquele que trabalha mais de 8 horas por dia tem direito a cobrar horas extras. Deve cobrar? Sim. Tem outros tipos de jornadas, tem 12 por 36, tem 5 por 2, tem 6 por 1, tem 24 por 48. Tem vários tipos de jornadas, a mais comum é a de 8 horas diárias e 44 semanais. Seja qual for a jornada estabelecida, se ela ultrapassar o limite de horários que foi estabelecido e contratado, gera o direito a horas extras e essas horas elas são remuneradas com 50% a mais no pagamento. Horas extras é uma coisa que, assim, sempre é preciso conferir, porque sempre pode ter horas extras perdidas. Dentro desse assunto de horas extras tem o banco de horas, que muitas empresas optam por fazer e que só é válido se tiver acordo coletivo, com todos os trabalhadores aceitando o banco de horas. Então, se a empresa adota o banco de horas, mas não tem acordo, não tem nenhuma previsão sindical, não tem nada que autorize, aquele banco de horas também não é válido. Tá? PJ não tem horas extras. Inclusive, empresários, na maioria das vezes, trabalham mais do que 8 horas por dia, mas têm liberdade de organizar o seu horário, o seu trabalho, a sua jornada com maior, assim, com uma margem maior de negociação. E também, se for um bom profissional, esse trabalho extra, ele pode ser mais lucrativo, pode ser mais vantajoso, pode ser bem mais interessante. Tá quase acabando. O direito à saúde e segurança do trabalho é um direito previsto para todas as pessoas, porque todo mundo merece um ambiente saudável e seguro para trabalhar. Tem uma diferença que, enquanto CLT, a obrigação de garantir esse ambiente seguro, esse ambiente saudável, é do empregador. Enquanto empresária, a obrigação de garantir esse ambiente seguro e saudável é da própria pessoa.
Então é a única coisa que difere, mas o direito à saúde, o direito à segurança, o direito ao respeito, ao ambiente tranquilo, seguro, saudável para trabalhar é comum, não importa qual seja o tipo de contrato, ainda que seja CLT, ou que seja PJ, ou que seja prestador de serviço, ou empresa parceira, seja o que for, é, é importante ter esse ambiente seguro e saudável. A NR1, que estabeleceu essa obrigação, ela deveria entrar em vigor esse mês de maio, mas ela foi adiada para o ano que vem, obviamente. Não ia ser tão fácil assim, né? Mas já existe essa norma e esperamos que o ano que vem ela entre em vigor com as multas devidas, tá? O direito à aposentadoria. A partir do momento que houve o registro, tem os recolhimentos previdenciários, a empresa recolhe para o INSS referente àquele salário que o empregado recebe. E, completando os requisitos, esse empregado ou essa empregada tem direito à aposentadoria e aos benefícios previdenciários. Empresária? Não tem. Aliás, a contribuição com o INSS é obrigatória também para a empresária. Mas veja só é obrigatória se houver recebimento de prolabore. E quem decide se vai receber ou não o prolabore é a própria empresária. Ela pode receber o prolabore todo mês, ou ela pode deixar para receber participação de lucros, que não tem obrigação de recolher INSS. E o INSS não vai se preocupar com isso. Se não houver recolhimento, não tem benefício, não tem aposentadoria, é só isso. Então, ninguém está muito preocupado com os recolhimentos dos profissionais liberais, dos empresários, dos facultativos, dos contribuintes individuais de modo geral. Se você é empresária, é importante manter os seus recolhimentos em dia para ter direito aos benefícios quando precisar deles. É importante também pensar em formas alternativas de previdência. Por quê? O INSS, para um CLT, ele desconta do salário de 7 a 11% do salário recebido, do salário que vai lá no Olerite. Para o contribuinte individual, o desconto é de 20%. Então, paga mais caro. Pode pagar menos? Pode. Pode usar alíquotas reduzidas de 11%, mas aí é só sobre um salário, não tem nem cálculo. Então, existem formas de pagar menos o INSS, mas vai garantir um benefício menor. O CLT é sempre o salário da carteira e é de 7,5%, na verdade, a 11% descontado sobre o pagamento. E esses foram os direitos que eu separei para comparar entre CLT e PJ. A característica que eu considero mais importante para definir se uma trabalhadora é CLT ou é PJ é a subordinação. E a subordinação é muito interessante, é um assunto que eu adoro. Por quê? A subordinação é um requisito do contrato de trabalho e ela estabelece que a funcionária empregada, e eu estou falando no feminino porque eu sou mulher e o meu escritório é de advogadas. Aí você que está ouvindo gravado, você entende no gênero que você acha melhor. Então, a funcionária, ela precisa, ela tem o compromisso de atender às determinações da empresa, cumprir com as metas da empresa, obedecer às normas internas da empresa. Isso significa subordinação. Mas também significa que a responsabilidade pelo resultado do trabalho é da empresa. Então, se o trabalho desta funcionária criar qualquer tipo de prejuízo para o cliente final, quem vai pagar essa indenização é a empresa. O máximo que pode acontecer é que a funcionária perder o emprego. Mas se não houve crime, nenhuma funcionária, nunca nesse mundo, deveria ser condenada a indenizar qualquer tipo de cliente. Porque a obrigação, a responsabilidade objetiva do negócio é do empregador. Tá? E isso também está previsto nesse requisito da subordinação. Empresária não tem subordinação. E não deveria ter. Se há um contrato de PJ que tem subordinação, esse contrato é falso. É só um CLT informal para pagar menos impostos, para sonegar. Então,
empresárias, prestadoras de serviço com o CNPJ deveriam ter autonomia, independência para gerenciar os próprios contratos, para gerenciar a demanda, para organizar o próprio serviço da maneira como preferir, da maneira como negociar com a empresa contratante do serviço. E essa independência, ela é o que diferencia um funcionário CLT, um funcionário típico, de uma parceria PJ, de uma prestadora de serviço, de uma contratada para dividir demandas, enfim, de uma outra pessoa jurídica que vai assumir parte dos trabalhos e das demandas daquela empresa contratante. Daí eu separei palavras-chave para CLT e para PJ, o que correlaciona de uma e de outra. Se para o CLT o importante é o comprometimento, a dedicação, a responsabilidade com as tarefas, com as metas da empresa, com o que foi previsto pela empresa, para o PJ, a palavra-chave é a autogestão, porque a empresária precisa se regular, se gerenciar, gerenciar o seu próprio tempo, gerenciar a sua forma de trabalhar e a sua capacidade de produção. Se para o PJ proatividade é interessante, proatividade é aquela capacidade de, seguindo as diretrizes da empresa, identificar os problemas e apresentar soluções dentro do escopo que a empresa já forneceu. Para o PJ, essa característica é a iniciativa e a visão empreendedora. Porque se ele ficar só dentro daquilo que já foi estabelecido, ele não traz nenhum negócio inovador. Então, a empresa morre, porque ela não tem nada de inovação, ela não tem nenhum diferencial, ela não vai durar muito tempo no mercado. Para a PJ, a palavra responsabilidade significa cumprir prazos, seguir normas, seguir regulamentos internos, atender às diretrizes, às orientações da empresa. Para empresários, prestadores de serviço, pessoas jurídicas, responsabilidade significa divulgar, controlar, realizar, gerenciar os trabalhos da forma mais transparente possível, para que aquilo que é anunciado é cumprido com respeito às normas de direito do consumidor, com respeito ao cliente e com respeito ao contratante. Então, são níveis diferentes de responsabilidade. Enquanto um é responsável pelo seu serviço, pela sua função, a outra é responsável por todo o negócio. Para CLT, trabalho em equipe é super importante e significa trabalhar com os colegas, compartilhar os conhecimentos e habilidades, conseguir contribuir para o ambiente de trabalho produtivo, harmonioso, enfim, toda essa coisa fantástica de trabalhar em equipe com pessoas diferentes e fabulosas. Para o PJ, a habilidade de prospecção de clientes e de gestão de negócios é mais importante, porque você ainda tem que trabalhar com pessoas, mas essas pessoas têm que fazer parte do seu negócio. Então é preciso conseguir clientes e é preciso conseguir gerenciar as pessoas que fazem parte do seu negócio, direta ou indiretamente. A comunicação eficaz aqui significa saber ouvir as diretrizes da empresa e expressar suas contribuições. Aqui, comunicação clara e eficaz significa conseguir se adaptar a qualquer tipo de cliente, conseguir conversar com qualquer pessoa e apresentar o seu negócio em qualquer ambiente que você acredite que pode ter algum tipo de oportunidade para você. Essas palavras foram as que eu encontrei que fazem sentido para mim. Então, pode acrescentar coisas nessa lista se você achar que deve. Ou pode comentar aí que não gostou também. Pode questionar, pode xingar, pode fazer o que for, a gente responde. Para o CLT, a adaptabilidade de conseguir atender aquilo que a empresa precisa de você, com flexibilidade, ajustando-se às novas tarefas, aprendendo novas coisas e tudo mais. Para PJ, resiliência para aprender a lidar com os desafios, com os imprevistos, com a falta de pagamentos, com os maravilhosos, que às vezes são exigentes, às vezes não são, às vezes demoram para cumprir a parte deles, às vezes não. E, finalmente, organização. Para uma trabalhadora CLT,
Organização significa manter o seu ambiente de trabalho, a sua função e a sua área organizada de forma eficiente. Para uma empresária, organização significa organização financeira e estratégica do negócio, para que o negócio continue funcionando, mesmo nos imprevistos, mesmo nas faltas de pagamento, mesmo em todos os momentos do ano e da vida desta empresa. E aí sim, vamos aos cálculos. Aí os valores são bem interessantes, aí eu sempre para contar com vocês. Olha, esse daqui é o comparativo de um... Deixa eu ver se aparece a setinha, aparece. Se eu fizer isso, bom, eu mostro na tela que é melhor. Aqui eu coloquei um salário de R$ 3.000, considerando um vínculo de CLT, num mês de 22 dias, aqui na cidade de Sorocaba, no estado de São Paulo. Então, coloquei um salário de R$ 3.000, o VR de 22 por dia, com vale transporte de 11,80 por dia. Nesse salário, nesse contrato, vai ter um desconto de vale transporte de 6%, vai ter um desconto de INSS no mínimo, e vai ter um imposto de renda também no valor mínimo. Esta pessoa, ela vai receber como salário líquido 3.332 como remuneração, somando o salário, o VR e o vale transporte e descontando as verbas que são possíveis descontar. A empresa vai pagar de encargos sobre a folha de pagamento somente. Eu não coloquei aqui o custo da empresa, só os encargos sobre a folha de pagamento, de forma bem simplificada. A empresa vai recolher 8% do fundo de garantia, tem que ter uma previsão mensal do quanto vai gastar de 13º, porque a cada mês que a pessoa trabalha, ela ganha mais 1/12 de 13º e mais 1/12 sobre as férias, e mais o valor das férias e o valor do terço de férias. Então, isso aqui é o valor que a empresa precisa gastar ou reservar todo mês para esta funcionária. Se for uma empresa optante do Simples, essa empresa não recolhe mais 20% para o INSS. Só repassa os 261 que já foi descontado do salário do trabalhador. Se for uma empresa de lucro presumido, além de repassar o valor que foi descontado da folha de pagamento, ela também acrescenta mais 20% para o INSS e recolhe 28, 29, 31 para o INSS da folha de pagamento. Detalhe: quando a empresa recolhe INSS, é sobre a folha bruta, não é sobre o teto. Esta empresa gasta com esse funcionário com salário de 3.000 o valor de 4.707. Se nesta função, para fazer esse tipo de demanda, essa empresa contratar uma prestadora de serviço com um salário de 4.500, a empresa vai gastar menos. Só que a PJ, que vai fazer uma função similar a esta, recebendo um salário de 4.500, num primeiro momento ela pode pensar: a funcionária da empresa que é registrada recebe 3.000, eu vou ganhar 4,5. Mas, se ela tiver uma reserva para transporte de R$ 400 vindo de carro trabalhar, se ela recolhe INSS no mínimo, que é o valor de 11%, isso, 10%, não. Essa previdência aqui do INSS, eu considerei um valor mínimo do mínimo mesmo. Considerei 11% do salário mínimo só, que é o mínimo possível de se recolher como empresário. O IR de 15%, algum valor para seguro de vida, alguma reserva para saúde, alguma reserva para férias. E lembrem-se, essas reservas não é para gastar com medicamento, com consulta, não. Essas reservas são reservas para manter o negócio enquanto faz tratamento de saúde, para eventualmente contratar alguém que vá dar continuidade no negócio enquanto a empresária faz o seu tratamento ou está afastada. Isso é uma reserva mínima a se fazer por mês. Se esta empresária fizer só isso, ainda não considerei aqui nem contabilidade e nem custos com outros impostos.
esta pessoa vai receber 2.628. Ela vai receber menos do que se fosse CLT. Então, este contrato PJ de 4.500 não compensa. Não dá para ter toda aquela iniciativa, toda aquela visão empreendedora, toda aquela responsabilidade objetiva, ganhando menos do que uma trabalhadora CLT. Não vale a pena. Então, esse é o contrato PJ que eu chamo de PJ fake, porque ele não é PJ de verdade, não. Aí vamos ver o próximo. Aí eu coloquei um valor um pouquinho maior. O comparativo CLT continua sendo de 3.000. O valor do salário líquido recebido pela empregada continua sendo os 3.300, mas aí o contrato PJ ele passa a ser de 6. Para a empresa, foi um investimento a mais. A empresa está gastando mais com essa vaga PJ do que com essa vaga CLT. E esta pessoa líquido, esta empresária, ela vai receber pouco mais do que a trabalhadora CLT. Nesse caso, será que compensa? Bom, neste caso não é uma questão financeira. Nesse caso, do lado da empresa, é preciso analisar se esse trabalho ele pode ser desenvolvido numa parceria por uma pessoa jurídica de forma independente e autônoma, ou se esse trabalho precisa ser desenvolvido por um CLT dentro da empresa, dentro das cláusulas de subordinação. E aí é mais uma questão de organização de quadro de trabalho do que financeira. Para a empresária, será que compensa? Depende também da pessoa. Se esta empresária está começando agora e tem realmente esse ânimo de ser empresária e está começando a sua prestação de serviço, esse pode ser um bom começo, porque o valor do salário é pouco mais alto do que uma CLT. Só que o nível de responsabilidade, o nível de preocupação é bem maior. Então, se não for o único contrato, ou se for só o primeiro contrato com previsão de aumento, de desenvolvimento, de melhorar essa contratação, vale muito a pena. Se for só para pagar menos impostos, menos encargos, não vale. Não vale, nesse caso, nem para a empresa, que vai pagar mais, e não vale nem para a trabalhadora, que não vai ganhar tanto mais. O que acontece é que as empresas caem na besteira de achar que é só mudar todo mundo para PJ que vai conseguir economizar nos impostos. Mas isso não é verdade. Porque vejam só, no próximo fica muito claro o risco que corre ao fazer uma contratação errada. Aqui eu pensei numa vaga CLT com um salário de 10.000. Não tem tantas vagas assim dando sopa no mercado, não. Mas tem algumas vagas dessas sim. E aí, esta pessoa que recebe 10.000 por mês e recebe um VR de 25 por dia, ela recolhe INSS só 11% do teto. Não é sobre o salário dela. E o teto é 8.000 e pouquinho. Então, é 11% do teto. Só que a empresa, se não for do Simples, vai recolher 20% sobre o valor real do salário. Vai recolher 2.000. E mais os 951 descontado da folha de pagamento da empresa. Então, essa empresa vai recolher para o INSS 2.951, só por conta desse salário. Esta pessoa vai receber líquido, considerando esse salário e esses benefícios, o valor de 8.000, porque vai descontar o INSS e vai descontar o IR. Tá? Esse IR está na faixa de 15%, que é a faixa prevista para esse salário. A empresa vai gastar de 13,5 a 15, 16 mil, considerando uma empresa ou do Simples ou do lucro presumido, considerando somente os encargos sobre a folha de pagamento, sem pensar nos outros impostos. Aí, uma vaga com esse valor, um trabalho com esse valor organizado como empresário. Essa empresária,
eu coloquei os mesmos recolhimentos mínimos que tinha nos anteriores. Só mudou o recolhimento de IR e mudou a reserva de férias. Porque ninguém em sã consciência vai trabalhar num contrato que vale 10 mil por mês, ganhando a mesma coisa que um contrato que vale 3 mil. Tá? Então, eu aumentei as reservas de férias. Esta empresária vai receber líquido, se ela fizer essas reservas, o valor de 6.834. Ela paga mais, ela ganha menos do que esta empresária, essa trabalhadora CLT. Nesse caso, é vantajoso para a empresa. Se a empresa tiver uma vaga CLT, cujo salário é próximo de 10 mil, compensa a empresa fazer um estudo para avaliar se essa demanda pode ser convertida e transformada numa demanda separada, autônoma, independente, que possa ser terceirizada. Mas essa terceirização tem que ser real, tem que ser de verdade. Por quê? Imaginem que esta pessoa recebe como PJ, mas não é. É um trabalhador normal, subordinado, cumprindo horários, cumprindo as normas da empresa, funciona exatamente como um CLT. Essa empresa pode futuramente arranjar uma ação trabalhista. Embora o TST reconheça isso e o STF não reconheça, né, temos aí uma contenda entre TST e STF. O TST tinha um posicionamento há um tempo atrás de que a verdade dos fatos é superior ao contrato PJ. Então, se a empresa contrata um PJ para pagar menos encargos, mas trata esse PJ como se fosse empregado, o empregado é, e a empresa vai ser obrigada a cumprir todas as obrigações trabalhistas nesse valor de salários. Então, vai ficar um absurdo. O STF recentemente teve uma posição diferente, dizendo que se houve um contrato PJ, principalmente se for um valor alto, a pessoa contratada tem ciência de que está sendo contratada como PJ e ela não merece ter o vínculo reconhecido, porque fez parte do contrato, ela é tão culpada quanto. Ainda não temos assim algo realmente definitivo nesse sentido, mas não vale correr o risco de forma nenhuma. Porque a maior vantagem de ter um funcionário CLT, uma funcionária CLT, é a continuidade do trabalho seguindo as diretrizes e normas da empresa. Essa é a maior vantagem, de ter o controle do que está sendo feito, produzido e oferecido como produto ou serviço para os clientes dessa empresa. A maior vantagem de ter uma contratação de prestador de serviço ou de empresa parceira é de ter uma pessoa a mais para trabalhar no negócio, para trazer ideias, para trazer clientes, para trazer contribuições intelectuais ao negócio. Então, se essas vantagens são deixadas de lado e a escolha é feita puramente pela economia dos tributos, pode dar errado. Porque pode ser que a contratação não reflita a realidade daquela empresa, e isso pode causar vários problemas, tanto de gerenciamento quanto financeiros e jurídicos. E tem mais um, que é o realmente absurdo, que é o que a gente mais vê, que é a empresa simplesmente oferecendo a mesma coisa para o PJ e para o CLT. Ela só pega o valor de salário que quer pagar e diz que vai ser PJ, só para não ter o registro. E aí, se você pegar o mesmo salário de 3 mil aqui, com todos os descontinhos, esta pessoa recebe 3.300 com VR e VT. Se você pegar o mesmo 3 mil, se for uma prestadora responsável que faça as suas reservinhas e os seus recolhimentos, ela vai receber menos de um salário mínimo. Claro que esta pessoa que aceita trabalhar como PJ ganhando 3 mil, muito provavelmente não vai pensar em recolher INSS, não vai pensar em fazer reserva de saúde, não vai fazer nenhum tipo de declaração de imposto de renda, vai receber isso tudo por fora. E vai pegar 3 mil em mãos e vai achar que está ganhando. Só que não. Isso não é verdade, esse bilhete. Tá. E era isso o que tinha para hoje.
Espero que tenha servido para esclarecer alguns direitos trabalhistas. Se tiverem dúvidas, façam comentários aí no vídeo. E se houverem comentários, eu respondo no próximo.